Mas, pessoal, continuando falando de saneamento, na última aula eu falei dos problemas, o que era o saneamento e os problemas que a humanidade enfrentou conforme foi crescendo. Lembrando que não tem como separar social, ambiental e econômico. Um está relacionado ao outro. E quem comanda tudo isso, quem pode organizar é a política, infelizmente. Então, mas ao mesmo passo que ao longo das eras, das civilizações, foram ocorrendo problemas ambientais, também foram tendo alguns princípios do saneamento, de técnicas para melhorar isso, certo? Então a gente começa a ver aqui que no Egito Antigo, mesmo com aqueles problemas, nós tínhamos quais tecnologias, né? As obras de hidráulica do Rio Nilo, tinha um sistema de irrigação, por mais que o sistema de irrigação levasse o contaminante, né, o parasita geralmente, era um sistema de irrigação, era um sistema de condutos de água para levar água para a população e para a vegetação. Construção de diques, tubos de cobre no palácio dos faraós, do faraó Quéops, perfuração de poços artesianos, e eles já usavam sulfato de alumínio para clarificar a água. Você já sabia que uma água transparente é uma água, entre aspas, limpa. E filtração da água através de decantação. Então deixava a água lá em alguns vasos de barro, vasos de cobre, deixava a água decantar e pegava só a parte de cima. Na Babilônia, lá na Mesopotâmia, aquela região, Nippur foi a primeira galeria de esgoto que se tem descrito na história. Mas lembrando, todas essas tecnologias sanitárias eram para os ricos, para os imperadores, para os reis, para os nobres. Tivemos a elevação da água do rio Eufrates para irrigar os jardins suspensos lá do Império de Nabucodonosor, né, que é bem descrito na história e na Bíblia. Os jardins, aqui tem até uma fotinha que mostra como seriam esses jardins suspensos. São esses jardins verticais que a gente vê hoje no paisagismo, certo? Só que não tem bombas para mandar água. Então uma das grandes questões da história foi como que a Babilônia mandava água para cima dos castelos aqui. Tivemos na Índia, em 2000 a.C., o primeiro princípio de tratamento de água. Então essa água era armazenada em vasos de cobre, tá? Então colocava um pedaço de barbante, de pano de um vaso para outro, para a água passar de um para o outro por capilaridade, certo? E com isso ia filtrando. Tinha filtração com carvão, purificação por fervura, que podia ser por fogo, sol, barra de ferro, né? Pegava a barra quente e colocava dentro d'água, sem pensar que existiam micro-organismos naquela época, eles não tinham noção disso. E o princípio que a gente usa até hoje em filtro de barro, que é a filtração em areia e cascalho grosso. Em Belém e Hebron, ali em Israel, foram construídas represas de Salomão, né, onde eram implantadas grandes cisternas, iguais às que tem aqui no Nordeste brasileiro, para acumular águas da chuva, e levantados reservatórios servidor por túneis de alvenaria, que abasteciam o templo e a cidade de Jerusalém. A Síria teve o primeiro sistema de abastecimento de água, né, um aqueduto de Jorvan. Aqueduto é como se fosse um viaduto por onde passa a água, tá bom? Mégara e Samos, na Grécia, também tinha aquedutos para abastecimento de água. Daqui a pouco eu vou mostrar em Roma. Hipócrates, né, um filósofo grego no século V a.C., ele escreveu a obra Ares, Água e Lugares. Dentro dessa obra, ele já descrevia o papel crucial do meio ambiente sobre a gênese, a determinação e a evolução das doenças. Então ele já sabia, sem ter noção de que micro-organismos existiam, mas que as doenças eram geradas pela degradação ambiental, que tinha uma relação, como fazia parte do ambiente. Então o meio ambiente, nessa época, era considerado um elemento a ser passivamente aceito. Então você não tinha que destruir, você tinha que aceitar como ele é, tá? E você não dominava ele, você poderia conviver com ele. No Império Romano foi construído o aqueduto Aqua Appia, de 17 km de extensão. Então aqui você consegue ver, ó, né, os anéis, essas construções que existem hoje, que elas são finas, mas olha aqui, por aqui passava água, que vinha da região mais alta para a região mais baixa da cidade. Tá? Então não tinha tubulações na época, que nem a gente tem hoje, tudo por baixo do solo, vinha por aquedutos. E também a cloaca máxima, que foi a primeira rede de esgoto. Então ela pegava todo o esgoto da região central ali de Roma e levava direto para o rio Tibre. Então só deslocava a poluição, né? Tirava o esgoto de um lugar e jogava em outro sem tratamento. E também teve reservatórios de abastecimento de água, porque a população estava crescendo, precisava. Então aqui em azul a gente vê o aqueduto, tá? Esse aqui é o Aqua Cláudia. E aqui em vermelho nós temos a cloaca magna, né? A tubulação lá de esgoto que passava por dentro da região rica da cidade.
Nos séculos 16 e 17 existia a teoria dos miasmas, ou seja, que as doenças eram transmitidas pelo ar e pelos odores. Então, nessa época, ainda não se sabia a existência de micro-organismos, que micro-organismos causavam doenças. Logo, como você pegava doenças por estar perto de outra pessoa, achava-se que essas doenças eram pegas via ar, tá bom? No século XIX, depois da urbanização e das revoluções industrial e francesa, teve uma atribuição às condições de vida e de trabalho das populações como fonte de doenças, o que também não está errado. Então, a condição subhumana das populações leva à proliferação de parasitas, de doenças, que um vai passando para o outro, né? A cadeia epidemiológica. E as condições de trabalho também levavam à doença, porque é tudo condições subhumanas naquela época. Foi nessa época que começou a surgir os primeiros sindicatos, o socialismo. As máscaras utilizadas durante a peste negra, parecia aí uns tucano, né? E dentro desse bico continha algodão, um pedaço de pano com substâncias aromáticas, para poder, teoricamente, não sentir o cheiro dos cadáveres, porque os cadáveres eram jogados no meio da rua, então tinha aquele cheiro de degradação de cadáveres pela cidade, fora o cheiro de fezes e urina, porque assim era a situação naquela época da história, e também para pegar doença. Aí na metade do século XIX foi descoberto lá os micro-organismos, então tivemos a era microbiana, com Pasteur e Koch. E aí tivemos a concepção biológica da doença. Então Pasteur fez vacinas, Koch tem todo o postulado para determinar o agente causador da doença. E quando chegou nessa concepção de doença, o meio ambiente deixado de lado. Tá? Que agora é que está voltando a interação, a atenção para o meio ambiente. Não tanto no Brasil, mas mais no exterior. Ou seja, são os micro-organismos que causam doença. Então a gente pode destruir tudo, porque isso não vai trazer problema algum pra gente. Tá? E no Brasil, como que foi no Brasil? Né? O Brasil a gente não tem uma história muito longa, né? São 520 anos. Nós temos aí uma república de um pouco mais de 100 anos, 120, 130 anos aproximadamente. Então é tudo muito recente no Brasil, extremamente recente. Então, se a gente vê, no Rio de Janeiro tem a Praça 15, que existe até hoje, e nessa Praça 15 tinha o chafariz Mestre Valentim. Esse chafariz, e todas essas praças que vocês veem na cidade, que tem uma fonte na região central, na Praça Central, não é obrigatoriamente uma coisa paisagística. É a fonte de água para a população ir ali buscar. Então, os ricos moravam ao redor, sempre tinha uma igreja, né? Todo mundo tinha, como fala, a geometria da fé, porque essa pracinha sempre ficava na igreja. E aqui os escravos vinham com baldes buscar água para os seus senhores. E formavam-se filas, né, para chegar durante o Brasil Império. E a gente observar hoje, Brasil atual, em muitos locais ainda se forma fila, né, infelizmente. Então a gente viu na lei, na outra aula, que é um direito universal do Estado dar água para a população. Mas é assim? É obrigação do Estado dar tratamento de esgoto. É assim? Água encanada o Brasil ainda tem, mas esgoto? Nem tanto. E o tratamento é mal feito. A gente vê aqui como evoluiu o saneamento no Brasil durante o Império, né? A gente não tinha tratamento de esgoto, então os escravos pegavam baldes com as fezes e urina, todos os dejetos dos seus senhores, colocavam em cima da cabeça e ia no rio mais próximo jogar. Esse era o sistema de esgotamento sanitário na época, né? Então ele pegava todos os piniquinhos, né, de todo mundo que morava na casa do senhor deles, colocava no balde, levava na cabeça e ia jogar lá longe. Imagina a situação. Né? O Rio de Janeiro naquela época não era considerado um local bonito, né? E nem cheiroso. Em meados do século XIX e XX, nós tivemos um pouco da estruturação do saneamento sob o paradigma do higienismo, ou seja, que a higiene reduziria a mortalidade por doenças infecciosas, parasitárias e até não infecciosas. Então, mesmo uma questão só de higiene. Se você se cuidar, você não vai ficar doente. A gente sabe que não é só isso, tá bom? Tivemos também a revolta da vacina, né, em 1904, onde, para reduzir as doenças, foi feita a vacinação coletiva na cidade do Rio de Janeiro, só que sem informar a população o que era uma vacinação, sem informar o que estava acontecendo. Simplesmente, né, a gente estava no início dos governos, aqui dos presidentes do Brasil, da República. Então, simplesmente foi dada a ordem para os militares entrar nas casas, eles arrombavam as portas, entravam e davam uma injeção em você. Você ia aceitar isso? Creio que não, né? Mesma coisa naquela época, ainda mais as pessoas que não tinham estudo, não tinham nada, nem sabiam o que era uma vacina. Início do século XX até a década de 30, né, início do governo Vargas, teve um pouco de agitação política em torno dessa questão sanitária,
né, foi feita uma agenda pública sobre a saúde pública baseada nas pesquisas de Oswaldo Cruz. Então, como Oswaldo Cruz ganhou um nome internacional, começaram a escutar ele sobre o assunto, tá? E também Saturnino de Brito, que foi um dos maiores engenheiros sanitaristas do Brasil, ele também deu toda uma estrutura para abastecimento de água e até de sistemas de esgoto. Ele viajava à Europa, Estados Unidos para ver como que era e trazia isso para o Brasil. Só que a questão aqui ainda era, vamos tratar a água e o esgoto para não ter doenças para a população. Então não tinha essa visão que isso poderia trazer problemas ambientais e que de uma hora ou outra ia chegar até a população. Mais uma vez, uma visão higienista. Entre as décadas de 30 e 40, a elaboração do Código das Águas, né, que tinha estabelecimento sobre o abastecimento público da água, e também coordenação de ações de saneamento e assistência médica. Lembrando que o saneamento faz parte do SUS. Nas décadas de 50 e 60, quando o Brasil deu um up, né, em tecnologia, começaram as primeiras classificações da água em âmbito estadual e federal e os primeiros parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos para falar qual água era de qualidade e qual não era, certo? Mas ainda faltavam pesquisas no Brasil que relacionavam saneamento com saúde. Década de 70, quando nós estávamos na ditadura militar, teve um avanço, né, no abastecimento de água e no esgoto sanitário dos países em desenvolvimento, né, Europa e Estados Unidos, e uma baixa na mortalidade. Teve a consolidação do Plano Nacional de Saneamento, só que assim, tinha o plano por escrito, mas ele aplicado praticamente não tinha. Tá? E aí começou também a preocupação ambiental. No Brasil foi até criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, em 73, que hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Porque teve essa preocupação internacional sobre a questão ambiental e como essa destruição do ambiente ia acarretar problemas para a população no futuro. Na década de 80, tivemos formulações mais rigorosas nas condições de saneamento, tanto de água quanto de esgoto. Foi instaurado vários instrumentos legais, ou seja, a legislação começou a funcionar, né? Foi quando foi criada a Constituição Federal, de 88. Nós temos o Plano também Nacional de Meio Ambiente, de 81. E uma revisão também das legislações sobre qualidade de água. Na década de 90 até o início do século XXI, teve ênfase no conceito de desenvolvimento sustentável e preservação e conservação do meio ambiente, especialmente em relação aos recursos hídricos. Tivemos a instituição da política e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que isso envolve a qualidade das águas, o tratamento dela, tá bom? E o incremento da avaliação dos efeitos e consequências do saneamento sobre o meio ambiente, tá bom? E no Brasil tivemos grandes nomes no saneamento, que são nomes internacionalmente reconhecidos, né? Oswaldo Cruz, né, que trabalhou muito com vacinação, fez pesquisas, estudou a peste bubônica, a febre amarela, a malária e a varíola. Tivemos Carlos Chagas, que também trabalhou com a vacinação, pesquisas, malária, descreveu todo o ciclo da doença de Chagas, trabalhou com a gripe espanhola, tá bom? Lembrando que ele era para ele ter sido indicado ao Nobel de Medicina e Fisiologia, só que quando ligaram para a Academia Brasileira de Ciência para falar que queriam dar o nome dele, que na época não tinha e-mail, não tinha como avisar ele diretamente. Os invejosos falaram que não queriam colocar o nome dele, não. Então o Brasil sempre teve seu jeitinho feio de fazer as coisas. E Saturnino de Brito, que foi um pioneiro da engenharia sanitária, né? Quando eu falo engenharia sanitária, tem todas aquelas questões do saneamento, tratamento de água, de esgoto, drenagem urbana. Ele foi responsável por criar os canais de Santos, né? Que você vai lá, canal 1, canal 2, canal 3, você se georreferencia pelos canais, que são fontes de águas pluviais, para levar água pluvial para o mar, toda a questão de saneamento, e também ele foi contra a retificação do rio Tietê. Para ele, tinha que construir floresta de cada lado para fazer um dos maiores jardins urbanos do planeta. Mas ele não foi escutado, né? Voto vencido. Pessoal, então isso aí foi a questão do saneamento no Brasil. Espero que tenham compreendido como a evolução dos humanos traz problemas e com isso temos que ter tecnologias para resolver. Bons estudos, tirem dúvidas, dê o like no vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau.